Olá, eu sou a Emily Dalcontini. Olá, eu sou Luana Panucci de Almeida. Olá, professor. Eu sou Beatriz Cristina Douglas. Oi, eu sou a Emily Prestes. Oi, gente, eu sou a Emily e eu vou falar sobre a hidrostática. Então, a hidrostática é uma abrangência da física que estuda os líquidos que estão em repouso. Há diversos conceitos para serem representados os líquidos, como a densidade, a pressão, o volume, a força de empuxo e a dinâmica dos fluidos. Sobre a densidade. A densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado a uma dada pressão e temperatura. Já a massa específica, definimos ela como sendo a razão da massa e do volume de uma substância maciça, por exemplo, um bloco de ferro. As unidades de densidade e massa específica são as mesmas. Porém, a massa específica de uma substância é constante, já a densidade varia conforme o corpo. Mesmo sendo a mesma equação utilizada, a massa específica e a densidade têm conceitos diferentes. Então, temos que ficar atentos, pois um sólido oco apresenta densidade menor do que a massa específica do material que o constitui. Olá, professor. Dando continuidade à explicação, teremos agora a pressão atmosférica. Ela determina a pressão que exercem os fluidos sobre os outros. Mas o que está relacionado a esse conceito, né? Esse conceito ele está relacionado intimamente com a aceleração da gravidade e a densidade do fluido. Então, a pressão atmosférica ela é a concentração da força que a camada de ar faz sobre a Terra. Isso ocorre devido ao fato da composição de inúmeros gases presentes na superfície da Terra. Essa pressão ela pode se alterar à medida da sua altitude, ou seja, com uma relação inversa, nós podemos ter que quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Por outro lado, a pressão hidrostática, ela aumenta à medida que se aprofunda dentro da atmosfera. Outro tópico que está apresentado no slide é a profundidade. O que a gente quer dizer com isso? Que a pressão da água, ela aumenta conforme aumentamos a profundidade da submersão como os mergulhadores. Utilizando como base esse outro tópico, que é a profundidade, teremos também a área de sensibilidade. O que a gente quer dizer? Que a maior área de sensibilidade são os ouvidos, pois a primeira manifestação do aumento dessa pressão é sentida pelos ouvidos. Nós temos como exemplo também, assim como nós mergulhamos, às vezes a gente escuta até um pi no ouvido, por conta que o ouvido é uma área muito sensível, então ele sente essa alteração da profundidade relacionada com a pressão hidrostática. Para calcularmos essa variação da pressão hidrostática, nós utilizamos o princípio de Stevens, em que ele diz assim, que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio ou repouso é igual ao produto entre a densidade do fluido, ou seja, né, que a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos, elas podem ser calculadas pela fórmula. Então, eu vou falar um pouquinho sobre empuxo ou o impulso. Então, a gente compreende que o princípio é a força resultante exercida pelo fluido sobre determinado corpo. Todo o corpo que é mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, que os corpos mais densos que a água afundam enquanto os menos densos eles acabam flutuando. E também vou falar um pouquinho sobre a dinâmica dos fluidos. Então, na dinâmica dos fluidos, a gente tem quatro pontos a ser falados, que é o fluxo turbulento, o fluxo regular, a vazão e a viscosidade. O fluxo turbulento é quando as partículas do fluido têm velocidades altas, sendo irregular e caracterizado por pequenas regiões de redemoinhos. A viscosidade, o termo é comumente utilizado na descrição de fluxo de fluido para caracterizar seu grau de atrito interno. A vazão é a quantidade do volume fluido que atravessa uma superfície durante um intervalo de tempo. E o fluxo regular
é quando a partícula do fluido segue uma trajetória plana, de modo que as trajetórias de diferentes partículas nunca se cruzem uma com a outra.